Muito boa noite a todos. Mais uma terça-feira que a gente se reúne. Aqui, hoje, nesse momento, está com muita chuva lá fora. Então, a gente está com uma presença menor aqui de pessoas encarnadas. Mas nós sabemos que nós temos muitas companhias boas. Então, vocês que estão em casa, sintam-se muito bem-vindos, todos aqui também. E nós vamos, então, começar para mais uma terça-feira. Essa terça-feira é a quarta do mês, portanto, é o dia do tratamento espiritual, que em muitos lugares é conhecido como desobsessão. E a gente, então, antes de começar, que hoje vai ser o nosso querido Alexandre que vai fazer a apresentação, nós vamos fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos. Alguém se habilita? Alexandre, você mesmo. O presidente falou que é você mesmo. Posso colocar aqui? Você já percebeu, né? Que assim, toda vez que eu vou trabalhar, eu preciso estar sem blusa, né? Assim, de filme, a mão me incomoda. Pode ser? Meu bom Deus, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui reunido para poder estudar o Evangelho, para poder participar do trabalho espiritual que vai ser exercido hoje, para poder reencontrar os nossos amigos, a nossa família espiritual. A gente te pede que abençoa, protege, ilumina todos nós, para que a gente consiga entender o real sentido do trabalho que é executado aqui e que a gente possa levar a essência desse trabalho para nossa vida, que a gente consiga derrubar o muro que existe entre o nosso, a nossa casa religiosa e a nossa vida social, nossa vida profissional, nossa vida familiar, que a nossa agremiação, a nossa prática religiosa, ela seja executada em todos os lugares em que a gente estiver, sempre com Jesus no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa noite para todo mundo. Então, assim, hoje tá, assim, eu estou vendo pouca gente aqui, né, assim, e você sabe que é uma coisa que eu gosto dessa sensação de, de aconchego, né, assim, acho que não tem nada mais parecido, né, do que assim, da visão que eu tenho, né, de como era eram as primeiras agremiações cristãs, né? Quando os apóstolos se reuniam com Jesus presente, né? Para conversar sobre os ensinamentos dele. E depois essas pessoas iam para suas casas, né? Para os seus grupos familiares, para suas cidades, para os seus bairros, né? E conversavam, discutiam os ensinamentos de Jesus, né? Quando o centro começou, eu comecei a frequentar o centro, ele ainda não era, assim, não tinha uma porta aberta, não tinha placa, né, assim, não era uma pessoa jurídica estabelecida, né? E eu acho isso muito bacana porque, assim, era pouquinha gente, a gente conversava sobre isso, era uma coisa muito informal, né? E hoje eu acho que eu tô com essa sensação de novo, né? Assim, talvez por causa da chuva, tudo, né? Então eu quero dizer que assim, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Eu quem veio, quem conseguiu vencer a chuva, e eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui, né, para permitir que eu possa partilhar, né, as minhas impressões, assim, os meus pensamentos, as minhas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, né? E
Hoje eu queria falar sobre o Evangelho de um jeito diferente, né? Assim, eu não vou falar de um trecho específico, né? Mas eu queria, assim, eu queria fazer uma reflexão sobre, assim, o que que é o Evangelho, né? Eu estava conversando isso com a minha mãe não está aqui hoje, ela também ficou com medo da chuva, eu acho, né? E ela falou assim, ah, filho, o Evangelho é o Novo Testamento, né? E é engraçado, assim, que o Novo Testamento é a parte da Bíblia, né? Que fala sobre a vida de Jesus, né? E ele recebe o nome de Novo Testamento em contraposição ao Antigo Testamento, né? Que é que é que é a parte da Bíblia antes, né, da chegada de Jesus, né? Que é o livro que os judeus usam até hoje, né? E nós cristãos, né, a gente estuda principalmente o Novo Testamento, que é o Evangelho. Só que eu acho que assim, o Evangelho ele não é um livro que pertence só a um povo, né, ou uma religião. Assim, eu acho muito ruim a gente tentar se apossar, né, da ideia do Cristo, como se fosse uma coisa exclusiva, uma coisa que é exclusiva da gente, né? Eu acho que não é. A mensagem de Jesus ela é muito mais do que isso, né? O Evangelho é o código de princípios morais do universo. Eu acho que assim, ela é uma mensagem que ela não pode ficar restrita. É uma mensagem não para a nossa humanidade, mas para todas as humanidades. Assim, eu não consigo imaginar assim um outro povo, ou uma outra civilização, ou mesmo uma civilização fora do nosso planeta, né, que tenha atingido um estágio de maturidade intelectual para poder entender, né, as relações, para poder se organizar em grupo e não ter que não adote esse código de conduta que Jesus veio trazer, né? Porque o que que é assim, Jesus ele veio trazer ideias novas que eram diferentes para a época dele, né? E assim, essas ideias eram tão diferentes que até hoje a gente está tentando entender, né? Assim, ele veio trazer uma nova forma da gente pensar a vida e as nossas relações. Porque assim, o que que são as ideias, né? Ideias são ferramentas que a gente usa para interpretar a vida e o mundo. Tá? Quando essas ideias vão tratar da espiritualidade, né, elas recebem o nome de religião. Tá? E o que que a religião é? Né? Assim, é um conjunto de ideias que vai ajudar a gente a aprender a interagir com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Tá? Isso é religião. Religião não é um santo, não é uma estátua, não é uma pessoa. Né? É o jeito que a gente interage com Deus. É muito pessoal. É o jeito que a gente interage com a gente mesmo. É o jeito que a gente vai interagir com o próximo. E a maneira como a gente pensa, a gente reage às situações que a vida nos apresenta, vai determinar o nosso estado de felicidade, a nossa saúde física. Né? Você vê, é engraçado porque as pessoas elas reagem a situações, passam pela pessoas diferentes, passam pela mesma experiência. Meu, e elas se compõem, essas experiências elas produzem resultados diferentes. Por quê? Porque cada um tem um universo, tem um entendimento. Né? Tô errado, Dri? Você que é o cara que lida tenta entender o sentimento das pessoas, fala, por que que tem gente que passa pela mesma coisa e tem gente que sofre pra caramba? E tem gente que se edifica com aquilo, né? O que que tá lá? Meu, eu acho que assim, é o arcabouço de ideia que ela carrega, né? Então, assim, quais foram as ideias que Jesus trouxe que eram tão diferentes, né? Assim, sobre o que exatamente falar? Se a gente fosse falar assim, olha, do que se trata o Evangelho, né? Qual que é? Se a gente falar assim, olha, o que é o Evangelho de Jesus? Alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Fala, olha, eu acho que assim, o Evangelho de Jesus ele é baseado em três ideias fundamentais. Três, Nicola. Três. Três. Né? Três ideias fundamentais. É, a caridade, o perdão das ofensas e a fé. Né? E assim, a gente tem que assim, ter equilíbrio no uso de cada um desses conceitos que ele veio trazer para a gente. Porque se a gente. A ideia é uma ferramenta, né?
E se a gente não sabe usar essa ferramenta, a gente acaba se machucando, tá? Toda ideia mal compreendida, ela acaba causando distorção, tá? E por distorção, nesse sentido aqui, eu quero dizer sofrimento, tá? Sofrimento. Então, assim, a gente vem tentando entender esses conceitos que Jesus trouxe para a gente desde quando ele chegou, tá? E assim, você vê, quando a gente vai falar de caridade, a gente sempre caminhou entre, né, a avareza, o sentimento de posse, quer dizer, o que é meu, o que eu tenho é meu e eu não divido com ninguém, ou então a gente ser perdulário, né? Assim, a gente não saber valorizar aquilo que tem e se desfazer daquilo, né? Sem entender que é preciso para você poder doar alguma coisa, você precisa de ponderação. Quando a gente vai falar de fé, a gente caminhou sempre entre o ateísmo, a negação completa da existência de Deus, né, e o fanatismo religioso, onde a gente cometeu as maiores atrocidades em nome de Jesus, que veio trazer uma mensagem de amor, né? Quando a gente fala de perdão das ofensas, né, o que a gente fala assim? A gente sempre oscilou entre o ódio cego, o desejo de vingança, né? Ou então a gente se colocar numa situação de vulnerabilidade em que a gente é vítima frequente da má-fé ou da maldade alheia, né? E é importante a gente, então, assim, saber evitar o descontrole e o excesso na hora da gente aplicar essas ideias que Jesus trouxe. E, por incrível que pareça, essas informações estão lá. Eu fico imaginando que na época que Jesus sentava e conversava com os apóstolos, eles deviam perguntar para ele, tá? Só que assim, muito disso talvez tenha se perdido no meio do caminho, ou assim, eu não acho que se perdeu, mas assim, nas traduções do conforme a mensagem foi sendo passada, ela tá lá, mas a gente precisa parar para poder tentar entender isso. E eu queria trazer essas reflexões, tá? Então assim, quando a gente fala da fé, assim, o que que é a fé, né? A fé é o melhor remédio que tem contra a ansiedade, né? Por quê, né? Ele é o antídoto para a nossa necessidade de querer controlar o futuro, de querer controlar aquilo que está fora do nosso alcance, tá? A gente tem que fazer assim, o que que é, né? Assim, é acreditar que ter fé é acreditar que Deus está no comando, né? E que a finalidade das experiências que a gente passa é pavimentar, né, o nosso caminho, o caminho para a nossa ascensão moral, né? A fé é um dos combustíveis que vai ajudar a gente a acender a nossa luz interior e fazê-la brilhar mais forte, tá? Fé é uma ferramenta tão importante para a conquista da paz de espírito que tem uma referência a ela no Evangelho, né, de Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Então, assim, Jesus ele sabia, né, que os discípulos dele, que os apóstolos, iam passar por muitas dificuldades depois que ele partisse. Aliás, ainda na presença dele, mas depois que ele partisse seria pior. Então, o que que acontece? Tem nesse trecho do Evangelho do Lucas que eu vou falar, obrigado, Fer. ele, Jesus fala o seguinte, ele ora, ele pede, ele ora por Pedro, né? Então ele intercede com o Pai a favor de Pedro. E olha só, né? Jesus ele tinha recomendado que nós orássemos uns pelos outros. Mas eu não vi nenhum trecho do Evangelho, assim, tem várias situações que fala que ele estava rezando, né? Mas nunca fala especificamente sobre o que ele estava rezando. Nesse trecho ele fala, né? E olha só que bacana. Então, ele vai rezar por Pedro. E aí Jesus ele se dirige a Pedro. Então, imagina só você saber, a gente já fica feliz quando tem alguém querido que reza pela gente, você saber que Jesus tá pedindo por você. Eu não sei se o Pedro ficou feliz ou desesperado nessa hora, porque assim,
Pô, se o homem não tá ele resolvendo e tá ele pedindo por mim, tipo, a coisa deve estar feia pro meu lado, né? E olha só o que ele pede, né? Assim, ó. Jesus disse a Pedro: Mas eu roguei por ti. E o que que Jesus pediu? Ó, ele podia ter pedido que Pedro tivesse uma vida mais fácil, que Pedro não fosse perseguido, que Pedro não sofresse a incompreensão das pessoas do seu tempo, que ele não fosse torturado, né? Assim, que Deus aliviasse as provas de Pedro. Mas Jesus não pediu nada disso. Por quê? Porque ele sabia que Pedro teria que passar por isso, fazia parte da missão dele. Então ele pede uma coisa diferente. Ele fala assim, ó, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Olha só que coisa forte. Tá? Olha a importância de ter. Por quê? Porque a fé é uma das melhores ferramentas que a gente tem para poder organizar o nosso mundo interior. Tá? A gente ter certeza que, assim, uma vez que a gente fez a nossa parte, né, o resto é com Deus. Né? Desde que a gente faça a nossa parte, o resto é com Deus. Porque isso é libertador. Você fala, cara, é mais ou menos assim, ó, eu fiz a minha, hein? Agora é com você, cara. E você consegue dormir, exatamente. É importante a gente ter fé, né? Por isso que eu falo assim, é um remédio para a ansiedade. A gente consegue organizar o nosso mundo. Eu acho, assim, ó, que talvez seja esse o sentido de várias partes no Evangelho, quando Jesus curava as pessoas, ele dizia o seguinte, ó, vai, porque a tua fé te salvou. Por quê? Porque você consegue, não tem jeito da gente conseguir melhorar a nossa saúde física, organizar a nossa vida, se a gente não organizar o nosso mundo interior. E para isso a gente precisa ter certeza que assim, olha, Deus está no comando. Isso é importante. Porque qual que é a grande armadilha, né? Quando, quando a vida está muito boa, a gente esquece de Deus. E quando a vida está muito ruim, a gente, a gente acha que ele não existe. Então, assim, ó, talvez seja para. Jesus sabia disso, né? Talvez seja por isso que ele tenha dito isso. Falou assim: olha, o mais importante para você passar por tudo isso é que você não perca a fé, você não deixe de acreditar que a vida vai melhorar. Né? Fizeram até uma. Exatamente, né? E agora sim, ó, qual que é o grande problema aí que a gente vê assim, na questão da fé, né? Muitas dessas ferramentas que Jesus trouxe, se a gente não parar para pensar e entender como é que a gente tem que usar essa ideia, ela parece infantil. É como assim, poxa vida, se eu acredito em Deus, então tá tudo resolvido. Não, cara. A gente tem que fazer a nossa parte. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Tá? A gente tem que trabalhar. Tá? A gente tem que trabalhar. Né? Tem que trabalhar para conquistar o nosso progresso material, para conquistar nosso progresso intelectual, para conquistar até mesmo o nosso progresso moral. Porque toda aquisição do espírito requer esforço. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que procurar entender aquilo que a gente está sentindo, por que que a gente está sofrendo, o que que tem de errado, tá? Que a gente não está conseguindo interagir com o mundo. O que está causando esse sofrimento? O que que é erro nosso, né? E então assim, nesse sentido, eu acho que a fé ela tem um componente contraintuitivo, né? A gente tem, assim, a gente tem que, assim, a gente sabe que Deus existe, mas para que a gente possa criar as condições para que ele possa se manifestar na nossa vida, a gente tem que se esforçar como se tudo dependesse da gente, como se ele não existisse, para que a gente possa fazer. A gente tem que trabalhar, né? Uma vez que a gente fez a nossa parte, aí é com ele. Então, eu acho que essa aqui acho que talvez seja o contraponto, né, em relação à fé, a ideia da fé.
Agora, a caridade, né? Caridade, assim, a gente já abordou várias vezes esse tema, que acho que o Nivaldo já falou. Acho que a última palestra do Adriano também foi sobre caridade, né, Adri, se eu não me engano, né? A gente está falando sobre doação. Então, o que que é caridade, né? A caridade é o ato da gente suprir alguma necessidade de outra pessoa, né? Seja ela conhecida ou não, né? Exclusivamente por amor, por bondade do nosso coração, sem segunda intenção, tá? Então, assim, as reuniões mediúnicas que a gente tem aqui no centro, o que que elas são, na verdade? Tá? As reuniões, o trabalho de auxílio aos irmãos perdidos na ignorância, que vai acontecer hoje, o trabalho de auxílio, né, a saúde do perispírito, que se reflete no corpo físico, né? Elas são socorros, são programas assistenciais que são implementados pelo plano espiritual, né, como uma forma de socorro pontual, tá? Mas o objetivo maior é sempre que, uma vez resolvida a situação de crise, o assistido aprenda a caminhar com as próprias pernas. Ele resolva, né? A gente tem que resolver, a gente tem que reconquistar o nosso equilíbrio emocional, né? Corrigir a nossa bússola moral e seguir em frente, tá? Então, como todo programa social, assistencial, acho que assim, a melhor métrica de um programa assistencial é a gente poder contar o número de pessoas que pode abandonar o programa porque não precisa mais dele. Então, assim, a gente oferece ajuda, mas o ideal, assim, né, que quando a, chega um momento que a pessoa não precise mais de ajuda e ela possa, meu, caminhar sozinha. Tá? Isso seria o ideal, né? É, ó, acho que o pessoal lá daqui, mais ou menos, a gente regula de idade. Eu lembro, assim, nos Estados Unidos, eles tiveram um presidente na década de 80 que ele era ator de cinema, tá? Então, eu não vi nenhum filme com ele, né? Mas disse que ele fazia filme de faroeste, disse que era um ator mais ou menos só, né? Mas que é o Ronald Reagan, né? E ele tinha uma frase que eu acho muito boa, assim, que ele fala assim, ó, que o melhor programa assistencial que existe é o emprego, né? Porque o emprego ele não fere a dignidade de ninguém e dá a oportunidade da pessoa se desenvolver sozinha, né? Eu gosto de usar essa ideia do adaptar ela para o ponto de vida, para a vida espiritual, tá? Assim, o que que é o emprego do ponto de vista espiritual? Tá? É caridade. Tá? Se a gente quiser trabalhar espiritualmente, a gente tem que praticar a caridade, a gente tem que estar disposto a ajudar quem está precisando, né? Então, o que que acontece? A gente vem aqui, né? A gente vem normalmente porque tem uma necessidade, está numa situação de crise, está numa situação de desespero, pede ajuda, é ajudado, e muitos de nós ficam tão contentes que decidem ficar, mas não mais como assistido, né? Como trabalhador, né? E aí, assim, a gente quer levar isso para fora, né? Fala assim, poxa vida, agora eu vou ajudar, tal, né? E aí o que que acontece, né? A, a gente acaba é, errando a mão, eu acho, tá? Assim, porque, assim, até na hora de ajudar, a gente precisa ter ponderação, tá? Porque a gente precisa poder ajudar as pessoas de uma maneira em que a gente não prive elas da oportunidade de sentir as consequências dos erros e também consigam desenvolver as habilidades para sair da situação de dificuldade que ela está, tá? Veja bem, ó, eu não estou falando assim, nada diferente do que acontece com a gente aqui, né? Porque você vê, toda vez que a gente chega aqui em situação de necessidade, o plano espiritual ajuda a gente a se reerguer. Mas uma vez que a gente tenha resolvido as nossas questões, caminhar para frente é com a gente. Tá? Então, a gente cai, eles ajudam a gente a levantar. Mas para caminhar, né,
a gente que tem que aprender a caminhar, tá? E aí, assim, é fundamental, né? Assim, que a gente, que a gente, sim, se transforme, né? Aprenda e desenvolva essa maturidade. Assim, a vida espiritual, ela pede maturidade, ela pede ponderação. A gente precisa aprender isso. Agora, você fala assim, poxa vida, isso tá no Evangelho? Eu acho que tá também, tá? Em que parte, né? É, Quando Jesus está fazendo o sermão da montanha, então, assim, vê aquele mundão de gente, né? E ele começa e fala, e fala, e fala. Eu fico imaginando assim, né? O sermão ele é curto, mas aquilo deve ter rendido, entendeu? Porque, assim, imagina aquele povo todo e o pessoal conversando, né? Tudo muita novidade. Então, assim, teve uma hora que o pessoal começou a sentir fome, né? E o que que ele faz? Ele faz o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, né? Então ele pega lá meia dúzia de pão, meia dúzia de peixe e alimenta a multidão inteira, né? E depois disso, tem uma passagem dessa do Sermão da Montanha que eu acho que às vezes passa despercebida, mas é exatamente a parte em que ele pede ponderação. Ele fala assim, olha, até o fato de você ajudar, existe um limite. Existe um limite para ajudar, né? E qual que é? Eu acho que assim, o limite é exatamente esse. Aquele em que você saiba dizer não para não te prejudicar a tua individualidade, né? As suas necessidades, não te coloque a tua paz em risco e também que você não prive a pessoa de sofrer tipo, de poder desenvolver as habilidades para ela sair daquela situação, não precisar de mais ajuda, né? Ela conseguir resolver os próprios problemas. Qual é a parte do evangelho? Então, assim, ó, depois que ocorre a multiplicação dos peixes e dos pães, né, e Jesus alimenta a multidão, ele diz aos seus discípulos. Então, assim, diz o evangelho lá, né? E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha só que bacana, né? Então, assim, quer dizer, a gente precisa ter ponderação. O que que ele falou, né? Eu fiquei assim, isso tá escrito desse jeito, mas assim, ó, eu imagino ele chegando para Pedro, para Tiago, por exemplo, falando assim, ó, comeu todo mundo? Todo mundo tá alimentado? Então avisa que fechou a cozinha. Entendeu? Assim, a gente vai fechar a cozinha, não adianta mais pedir agora. Por quê? Ele resolveu um problema pontual. Falou, ó, chegando em casa, meu, a comida é por conta de vocês, entendeu? Ó, o almoço eu garanti, o jantar é por vocês, né? E então eu acho que assim, você vê que tudo tem um limite, até a caridade. Jesus ele mostrou isso nesse ponto, tá? Agora, em relação ao perdão das ofensas, né? Por que que a gente tem que fazer uma coisa que é tão difícil, né? Por quê? Hoje é um dia disso, né? A gente vai falar de perdão, né? Assim, é o trabalho em que a gente trata os irmãos perdidos na ignorância, né? A gente conversa com eles. São pessoas que vêm em busca de justiça, né? Querendo aplicar a justiça, querendo cobrar uma reparação, né? Então, assim, a gente não quer fazer o que é difícil, a gente quer fazer o que é fácil, né? E quando alguém machuca ou ofende a gente, o que é fácil é sentir raiva, né? Só que raiva é a punição que a gente dá para a gente mesmo por um erro que outra pessoa cometeu, né? A pessoa que a gente não perdoa, ela ocupa a nossa mente e o nosso coração, né? Então, assim, é como se a gente tivesse um inquilino dentro da gente que a gente não gosta. E pior, né? Um inquilino que não paga aluguel, né? O que que é o perdão? Tá? O perdão é uma ordem de despejo. Tá? O perdão é uma ordem de despejo. É o oficial de justiça batendo lá e falando assim, ó, sai daqui, né? Sai daqui por quê, né? Porque a hora que você perdoa alguém, o que que você está fazendo, né? Você está desocupando a tua mente e o teu coração para que eles possam ser ocupados com pensamentos mais saudáveis, né? Com ideias mais felizes. E isso é o que vai contribuir para a gente
poder ter um corpo mais saudável, uma vida mais feliz, um futuro em que a gente possa se alegrar de verdade, né? Um futuro em que começa no momento em que a gente libera essa mágoa, né? E você vê, a questão do perdão é uma coisa tão importante que você vê que ele tá presente em vários trechos do Evangelho, né? Então, aquele mais famoso, né, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Então eu falo, então tá fácil, né? São só 490. Né? Não, na verdade não. A ideia aqui é de infinitas vezes, né? A ideia que ele quis deixar é que você tem que perdoar sempre. Por quê? Porque senão você vai fazer mal a você mesmo, tá? Só que perdoar é diferente de fingir que, de fingir que nada aconteceu. Eu acho que é aqui que está o contraponto. Exatamente. É diferente de fingir que nada aconteceu, tá? É, perdoar é abrir a gente abrir uma porta para que o diálogo possa acontecer e que a pessoa que errou possa reparar o erro. Agora, a reparação, ela passa por mudança de comportamento. E ela é de responsabilidade de quem? De quem perdoa? Não, é de quem erra, né? É de quem erra. E assim, Jesus falou disso? Falou também, tá? Mas ele falou de um jeito também que assim tá lá nas entrelinhas, né? Tem uma parte que diz o seguinte, tipo assim, olha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz o Evangelho, né? Por isso, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Quando eu li essa parte do Evangelho, sim, isso daí, sim, eu lembro quando eu ia na igreja com a minha mãe lá, né, na época da catequese, né, e foi, acho que uns 10 anos atrás, é. É, eu ia falar que foi ontem, mas eu acho que foi antes de ontem mesmo. E aí, eu achava que assim, quando ele falava isso aqui, ele estava dizendo assim, ó, você tem que, quando ele fala, se concilia com o teu adversário, ele estava falando para a pessoa que, tipo, estava falando para a pessoa que foi ofendida, né? Falou assim, ó, pô, vai lá, perdoa ele. Hum, Cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, como é que eu pude olhar isso de um jeito tão errado? Eu falei, não, ele está dizendo para a pessoa que ofendeu. Eu falei, cara, vai lá e repara logo esse erro. Porque se você não reparar, eu, você vai ser entregue para o juiz, e o juiz vai te entregar para o oficial, né? E vão te lançar na prisão. Que prisão que é essa? É a prisão da nossa consciência. Meu, quantos espíritos não aparecem aqui nas nossas reuniões que você vê que eles estão encarcerados pela dor, né? Estão em sofrimento, porque assim, eles se sentem envergonhados de tudo que fizeram. Eles acham que não merecem, né, uma segunda chance. Por quê? Eles não né, perderam várias, a gente foi perdendo várias, várias e várias oportunidades. Quer dizer, e a pessoa implora uma oportunidade de reparar. Nós aqui, com certeza, né, estamos tendo uma oportunidade de reparar os vínculos que a gente deixou que adoecesse, né? É muito provável, assim, que nós que estamos aqui conversando, nós que trabalhamos aqui no centro, a gente, sim, a gente já tem vínculos de outras épocas. A gente está trabalhando para poder deixar esses vínculos mais saudáveis, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem amor nisso daí, né? Assim, nessas relações que a gente estabelece, né?
E aí o que que acontece, né? A gente tem que perdoar? Tem. Mas veja bem, a gente não pode ser ingênuo a ponto de se colocar numa situação que a gente possa ser vítima toda hora. Porque assim, perdão é para a gente ter paz. Agora, para poder resolver, a pessoa precisa querer reparar. Reparar é com quem cometeu a agressão. Então, assim, o perdão, ele abre uma porta, abre um canal de diálogo. Reparar muda a história. Então, a gente precisa saber em que ponta que a gente está. Quando a gente perdoa e quando a gente erra, né? Então, você vê, né, assim, a aplicação dos conceitos do Evangelho de perdão, fé e caridade, eles exigem ponderação e sobriedade. Caso contrário, pode parecer, tipo, a ideia soa infantil, né? Ela soa infantil. E você saber perdoar, a gente praticar caridade, né? Ter fé, né? Assim, você precisa ter muita força e muita maturidade para poder exercer isso da maneira correta. Quando a gente faz isso, você não vai ver uma pessoa fraca perdoando, uma pessoa fraca ajudando, uma pessoa fraca acreditando. São pessoas que realizam, que mudam histórias, que fazem a diferença nos lugares que estão. Eu desejo de coração que cada um de nós consiga ser essa pessoa no lugar que a gente estiver. Que Jesus abençoe a todos nós. Nicola, por favor. Vamos separar as nossas águas e levar o pensamento ao nosso Pai misericordioso. Ó Senhor Deus, nós vos agradecemos por tudo, tudo, tudo que recebemos e que continuaremos a receber nesta noite de amor, simplesmente amor. E pedimos ainda, Pai, que ilumine os nossos corações, para que nos recordemos das lições hoje estudadas no nosso dia a dia, no nosso caminhar, dos nossos trabalhos, das nossas missões. Que neste momento, Senhor, este pensamento de amor possa atingir a todos aqueles que aqui não puderam estar, nem física nem espiritualmente. Que aqueles que estão em sofrimento, que estão em dor, que estão em incompreensão, enraivecidos, aturdidos, desesperados, perdidos, possam receber um tanto desse amor que recebemos aqui. Ilumina todos os hospitais, ilumina todos os leitos de dor, ilumina todas as casas, as famílias, todas as cidades, todos os países. E com esse sentimento, Senhor, pedimos que os nossos irmãos perdidos na ignorância possam receber o nosso pensamento de amor, o nosso sentimento de amor e a nossa convicção de reparação. Mãe Maria, Mãe Santíssima, abençoa todos nós com vosso manto de amor e de paz, a paz do Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja.
Uma boa noite a todos que estão aqui. Passamos agora há pouco para os nossos trabalhos. E obrigada, Jorge, obrigada pela manifestação, obrigada a cada um que participou e que nós nos encontremos na próxima semana. Que todos aqui tenham uma excelente semana, viu? Então, muito obrigada pela participação de todos e que a gente tenha uma excelente semana. Boa noite. Muito obrigada a cada um que participou. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.